Redação Novo Tempo de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, para você que assiste a gente no rádio, ou melhor, você ouve a gente no rádio e assiste a gente pela televisão. Uma agência de publicidade francesa criou um perfil falso no Instagram, uma rede social, de uma jovem que se define como parisiense de 25 anos. O perfil tinha mais de 46 mil seguidores, mas nenhuma dessas pessoas percebeu que a garota sempre posava com uma taça ou uma garrafa de álcool. O objetivo da campanha, intitulada como "Dê um like no meu vício", é conscientizar as pessoas sobre o alcoolismo, porque 1 em cada 5 mortes de jovens está associada a um tipo de dependência no planeta. A Organização Mundial da Saúde considera o alcoolismo como uma verdadeira epidemia. E a ingestão excessiva de álcool é a terceira causa de mortes no mundo, atrás somente do câncer e das doenças cardíacas. Eu não sei quantos de vocês viram essa campanha, a Samuel, que a publicitária deve ter visto também aqui. E é interessante porque o mote deles era assim, né? Com certeza tem alguém perto de você que pode ser alcoólatra e você nunca percebeu. E era o caso do Instagram, né? A menina sempre estava com umas fotos, mas sempre com algum tipo de garrafa, algo por perto, assim. E parando para pensar desse ponto de vista, realmente é uma coisa complicada. A gente deveria se atentar um pouco mais para a possibilidade de gente que está próximo da gente que a gente gosta, e às vezes está afundado no álcool e a gente nem percebe, né? Sim, e o engraçado é que assim, ninguém começa de uma vez. Aliás, pode ser até que tenha um ou outro, né? Mas começa aos poucos mesmo. Em relação ao uso do álcool, que eu acho deveria ser interessante a gente levar em consideração também, principalmente quando envolve jovens, da família, né? Porque eu acho que é mais preocupante, sem querer desconsiderar o adulto aí que talvez possa também, né, gente? Enfim, todo mundo. As situações emocionais que a pessoa é exposta, a traumas, de repente, que a pessoa vivencia e que pode desencadear um vício. Porque o que as pessoas tentam buscar no álcool ou é por diversão, né, quando vão às festas e tudo, mas em muitos dos casos onde a pessoa realmente se torna um alcoólatra, está associada a problemas emocionais. Mas não justifica, né, no não caso. justifica, mas assim, Explica, você falou, né? Sobre a gente estar atento a esse tipo de situação. Sim. Então, às vezes a pessoa teve algum trauma, algum problema, principalmente dinheiro, né? Ou tem gente que bebe para poder evitar a timidez, isso acontece muito com adolescente. Então, a gente está observando esse tipo de comportamento para ajudar, porque depois que a pessoa se torna alcoólatra, realmente fica muito complicado. Aquilo vira realmente uma doença, né? Agora, tem uma coisa que é interessante se a gente parar para pensar, é o seguinte: em algum momento da história recente, por exemplo, consumir cocaína era considerado uma coisa tranquila, que era uma coisa que fazia com que a pessoa ela tivesse um desempenho melhor nas atividades dela, porque ativa o cérebro e tudo mais. E, obviamente, com o passar do tempo se descobriu que era uma droga que as pessoas não deveriam consumir de forma alguma. Tanto é que é ilegal você consumir cocaína hoje em dia. Com cigarro, durante muito tempo se disse, inclusive, que você fumar fortalecia os pulmões. Se você pega propagandas antigas, tinha gente que falava isso. No final da década final do século XIX, tinha muita gente que falava isso. E, obviamente, a gente sabe hoje que o cigarro é uma das principais causas de câncer e outros problemas. Talvez a gente tenha uma tolerância muito grande com álcool hoje em dia por vários motivos. Talvez porque muita gente consome, talvez porque gere muita renda como imposto, gere empregos e tudo mais, status às vezes, é diversão, mas acho que a gente tem uma sociedade muito tolerante em relação ao álcool hoje em dia. Então, tipo, você não olha para alguém que está consumindo álcool hoje em dia com a mesma preocupação que você veria se alguém estivesse tirando cocaína na tua frente. Não, nem precisa ser cocaína, né? A fumar, por exemplo. Eu acho que pela conscientização, por tudo isso que você disse que mudou, hoje, quando a gente vê alguém fumando, a gente tem aquele alerta, assim, né, de preocupação de saúde com a pessoa. O álcool, realmente não, ainda mais quando a gente se trata de bebidas mais suaves, tipo cerveja, por exemplo. Quem é que vai, de repente, se incomodar com cerveja? O que você disse aí sobre mudar na legislação, eu acho que começa, como a gente já discutiu aqui no Redação, né, eu acho que vocês lembram, sobre as publicidades que são feitas em cima das bebidas. E isso é muito
A gente não vê hoje mais propagandas do cigarro. Eu lembro até do Garoto Marlboro, não é da minha época, né? Mas a gente ouve falar sobre isso. Tão novinha essa Suzane, né? Ela não é da sua época, sim. Não, mas eu não tinha... Você pode não lembrar, mas é. Não tinha acesso à TV, então não via o comercial. Era bonito. Eu tô te falando porque eu realmente não vi, então eu ouço as pessoas contando. Acho que ele cavalgava, sei lá, era uma coisa bem bonita. Hoje eu ouvi dizer que era assim. Não... É sério. E hoje que a gente vê, principalmente com cerveja, que acho que me incomoda bastante, é sempre alegria, né? Verão, é praia, tá sempre associada a coisas legais. E isso estimula, né? Devia inclusive, entrar com um processo contra as propagandas de Por cerveja. 2 motivos, pelo álcool e pelas mulheres. Então são 3, porque a propaganda é enganosa, né? Não sei onde que tem aqueles bares daquele jeito, com aquele tipo de gente, festejando. Agora, sempre. você para pensar, atualmente, quem é o homem mais rico do Brasil? É o dono da Ambev, que é a maior cervejaria do mundo. Então, quer dizer, movimenta a economia e quando você tenta mexer nisso, uma coisa complicada. Mas aí é interessante, porque o cigarro também movimentava. O cigarro, além das propagandas na TV, em rádio, em material impresso, fazia incentivo diretamente em esporte, né? Quem assistia a corrida de Fórmula 1 era... super comum, nos carros da Fórmula 1 tinha lá Marlboro, patrocínio, os banners gigantes, assim, onde os carros passavam embaixo. Então, eu não sei por que a bebida ainda não é alvo. Eu vejo essa questão do álcool como uma coisa cultural muito arraigada na sociedade, e não é só na sociedade brasileira, na sociedade aqui nas Américas, é no mundo todo isso. Não é só por aqui, não. Eu acho que em qualquer lugar do mundo o álcool é uma coisa presente. O que mais me chamou a atenção nessa campanha foi a naturalidade, a tolerância que se tem com aquilo. Ninguém passou pela cabeça de ninguém. E quando você vê a campanha, quando se fala, a gente que eu não consumo álcool, nem para mim foi uma coisa que chamou a atenção, porque a gente está tão imerso nessa cultura que isso é uma coisa normal. As famílias, não é uma coisa assim, eu vou beber, eu vou no bar. As famílias bebem em casa. Bebe um vinho, bebe uma cerveja, uma coisa natural. É completamente arraigado na cultura. Então, eu acho que o maior problema talvez seja maior do que a questão do lobby financeiro aí, que deve ser muito grande mesmo. Mas eu acho que a questão cultural é muito forte. E o fato de ser uma coisa prejudicial, numa quantidade excessiva, faz com que todo mundo pense que só um pouquinho não vai fazer diferença. E aí tem essa aceitação. Beba com moderação. E tem outro problema, né? Porque a pessoa que faz uso do álcool e que de repente se torna um alcoólatra, não prejudica só ela, né? A gente tem um número grande aí de acidentes no trânsito, principalmente. E o engraçado, você já ouviu, provavelmente, né? Várias histórias de pessoa que dirige embriagada. Assim, não tô dizendo que ela deveria morrer, mas acaba que quem morre é a outra pessoa que não teve nada a ver com a história. Então, a gente tem acidente no trânsito, a gente tem brigas domésticas, né? Violência, aumento de violência. Não só doméstica, mas até mesmo na rua, né? A pessoa que está embriagada, ela perde completamente a noção. E a gente também tem um aumento, querendo ou não, dos nossos gastos. A gente estava falando de gasto público, o nosso sistema de saúde, né? Muita gente que vai se tratar aí, por exemplo, cirrose, é uma coisa que a gente sabe, cirrose hepática é uma coisa que a gente sabe que mata. Então, isso vai gerar problema na saúde, vai gerar problema também social. Muitos vão para as ruas, muitas pessoas que se tornam alcoólatras, assim como pessoas drogadas, etc., vão morar na rua. Muitos ali têm casa, acabam saindo das suas próprias casas para viver na rua, jogado. A gente tem um projeto mesmo, os alunos do NASP, de Engenheiro Coelho, um projeto na cidade vizinha, Cosmópolis, eles já tiraram algumas pessoas das ruas. O NASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, né? Exatamente. E gente que tinha sua própria casa, mas infelizmente por conta do vício, né, deixou família, deixou mulher, deixou tudo e foi viver na rua. Então são vários problemas aí que afetam não só a pessoa em questão assim, da saúde. Eu vou beber porque estou fazendo mal para o meu próprio organismo mesmo, o dia que tiver que morrer vai ser esse. Não. Envolve muito mais que isso, né? Dá para usar o termo que a bebida alcoólica ela tem um grande poder de destruição, né? E não só, como você falou, por questão de acidente de trânsito, que a gente sempre vê, a pessoa bebe e causa um acidente, mas dentro das próprias famílias, é o que você falou. Muitas pessoas têm vários casos de histórias tristes com bebida, com certeza pelo menos
muita gente assim conhece pelo menos uma ou mais histórias de gente que teve a família destruída porque o pai era alcoólatra, Sim. ou a mãe era alcoólatra, ou o filho acabou largando tudo por conta do álcool e tudo mais. Então, assim, a gente sempre fala muito de tolerância, né? A gente tem que ter tolerância religiosa, tolerância um com o outro, política e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar na questão de drogas, e o álcool é uma droga, eu acho que a palavra que a gente devia ter não é tolerância, é exatamente o contrário disso. A gente deveria ser cada vez mais intolerante em relação ao álcool, porque, como a gente fala, ele é uma das drogas lícitas. Assim como o cigarro é uma droga lícita que você pode ir no mercado e comprar, você só precisa ter idade, mas você pode comprar um saco de, sei lá, de feijão e um pacote de cigarro com a mesma facilidade que você compra um pacote de feijão e uma latinha de cerveja, só que você não teria essa mesma facilidade para comprar, sei lá, maconha ou para comprar cocaína ou alguma coisa do tipo. Só que são coisas que causam um estrago tão grande ou até pior, afetando um número muito maior de pessoas, né? Não, sim. Eu ia dizer que Não, sim, não, é sim. talvez um dos problemas é justamente esse, né? A Suzane falou sobre, acho que foi a Samara falou, né? Que o problema do álcool mais visivelmente, é quando é em excesso. Daí tem sempre na propaganda, beba com moderação. Então você bebe um pouquinho que não tem problema. O problema é esse, é que você vai bebendo um pouquinho, depois vai aumentando, aumentando. E mesmo que não aumente, o impacto é grande, porque a reação do corpo ao álcool varia de pessoa para pessoa. Tem gente que fica trombando de bêbado com uma lata de cerveja. Tem gente que entra em coma alcoólico e nem percebeu que estava bêbado antes. E esses impactos é que são muito fortes. E aí, assim, ficam muitas dúvidas para mim com relação à permissividade do álcool. Claro que tem essa questão cultural, mas a cultura, ela se molda, né? Ela vai se moldando ao longo do tempo. Como hoje a gente não aceita mais, a sociedade não aceita mais o consumo de cigarro, você vê que o cigarro está sendo proibido de todas as formas. Até dentro do carro já tem lei para proibir que a pessoa fume dentro do carro, do próprio carro. Além de que não pode, porque pelo Código de Trânsito você tem que estar com as duas mãos no volante, uma proibição se tiver menor de idade dentro do carro, mesmo que não seja o motorista, outra pessoa fumando, está proibido. Mas com relação à bebida, não existe nenhum movimento forte a respeito disso, né? Tem movimentos pequenos, mas aqui que não ganham engajamento porque parece que todo mundo bebe em algum momento. E isso é ruim. Como é que você quebra isso? E essa questão de políticas que busquem reduzir os impactos do consumo do álcool, seja no Brasil ou em outros países, é algo que deveria realmente aumentar, assim como tem sido fechado o cerco em relação ao cigarro. Em algum momento, começou a ser proibido em vários países. Eu lembro disso porque eu sempre gostei de Fórmula 1 e eu lembro que, o Hélio falou, né? Na Fórmula 1 você tinha várias empresas de cigarro que tinham propagandas. E aí eu lembro que, dependendo do país onde acontecia a corrida, não podia colocar a propaganda daquele cigarro, porque naquele país era proibido fazer propaganda de cigarro. E aí até um ponto que hoje em dia você nem tem mais as propagandas. Acho que deve ter uma empresa que nem faz mais propaganda com o nome. Ela coloca duas cores lá e todo mundo sabe que é ela, mas ela vai se virando. Então, e aí você tem também olha, na questão da lei antifumo, né, que em vários estados tem, etc. Olha, você não pode fumar em locais fechados e tudo mais, tal. Você vai fechando o cerco, você aumenta o imposto sobre cigarro. Sim. Então, se você faz a mesma coisa com álcool e deixa mais difícil consumir o álcool, a pessoa, lógico, você não vai sumir totalmente porque é vício, né? E vício... Mas você pelo menos evita para que novas pessoas venham a se tornar dependentes do produto. Que é o que tem acontecido com o cigarro. Sim, a gente tem, o INCA tem dados mostrando a queda vertiginosa no número de fumantes no Brasil depois dessas políticas contra o cigarro. Ainda mais na faixa etária, como dos adolescentes. Eu fico pensando, se tivesse uma inibição deles poderem... Não pode, né? Mas acaba que realmente eles conseguem comprar. Dificulta, né? E a gente tem um número aí, índices crescentes de adolescentes em contato com o uso do álcool do que algum tempo atrás. Muito bem, e a gente vai para a nossa última notícia do Redação de hoje, que fala sobre qualidade de vida na terceira idade. Helena Galvez, uma chilena de 90 anos, pedala todos os dias 30 quilômetros e surpreende com a sua vitalidade. A senhora precisa pedalar diariamente para entregar ovos e leite que ela mesma vende para complementar a renda.
apelidada de a vovó da bicicleta. Helena disse o seguinte: minhas pernas doem muito, mas na bicicleta eu não sinto dor nenhuma. Eu não me canso na minha bicicleta, eu sou feliz nela. Olha só, essa velhinha pedala mais do que o marido da Suzaine, que é o Gleice, que está sempre pedalando, viu só? Ou não, ele pedala mais que ela? Ele pedala mais que ela, né? Mas fica até suspeito eu dizer isso. Eu acho que fica aí, né, a dica pra gente, né, Hélio? Vamos exercitar. Exercitar um pouco mais, aproveitar que a gente está novo, né? Muito bem. Samela, obrigado pela participação. Foi ótimo ter você aqui com a gente no Redação mais uma vez. Volte outras vezes. Eu agradeço muito o convite. Obrigada. Suzaine Lima, mais uma vez, obrigado pela participação, de pelos nada. conselhos. Precisando, conte sempre comigo, tá? Muito bem. Hélio Moura. Toda semana, no seu caso. Nosso mago das notícias, obrigado pelas informações. Exatamente, você viu? Mago. É uma pessoa que sabe de... É o mago. É o mago, tudo. de magro. É o mago das notícias. Pode ser também, você tá... Leite é o magro. Obrigado mais uma vez, Hélio Moura. Até semana que vem. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para você que acompanha a gente no rádio e na televisão. Redação Novo Tempo volta na semana que vem. Tchau, tchau.